Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de projeto Os Ciclomáticos em Boas Companhias, né? E pra gente é um mês muito especial porque é nosso mês de aniversário, né? Então, a gente está muito feliz com esse mês de estar comemorando e com pessoas tão incríveis que estão participando também desse projeto, né? E hoje nós temos um convidado que a gente tem muito carinho, que é o Marco Aurélio Querubim, que é do grupo Encantar de Araguari, Minas Gerais, né? Então, ter o Encantar aqui pra gente é sempre um carinho muito grande. É um grupo que a gente chama, né, de grupo co-irmão, né, assim como outros que passaram por aqui. E o Encantar, enfim, a gente promoveu o encontro. Eu já tive o grande prazer de fazer a dramaturgia e dirigi-los em um espetáculo chamado Festejo da Brincadeira, e fez também com que a gente tivesse depois um encontro muito bonito, que foi um trabalho feito pela Chayane Cotrim, juntamente com a companhia, enfim, avaliação do grupo, dos ciclomáticos. Nossa, foi um trabalho assim intenso e incrível. E aproveitar, né, para a gente aproveitar o máximo do Encantar e do Marquinhos, né, a gente chama ele de Marquinhos, então quero já convidá-lo aqui para a gente começar esse papo bem bacana. Então, o pão de queijo, para a gente ter esse papo ainda mais bacana do que nunca. Vamos aguardar aqui um pouquinho e semana que vem eu vou estar com o Eduardo Moreira do Galpão. Então a gente vai ter também outro grupo de Minas fantástico, né? Fechando o nosso projeto agora em setembro. Esperar aqui o Marquinhos, boa noite, meu amor! Cheguei! Boa noite, querido Riba. Como é que você tá, amigo? Nessa Estou ótimo, loucura? estou ótimo, maravilha. Ai, que bom, amigo. Antes de tudo, quero agradecer imensamente de você estar aqui conosco. Para a gente é um prazer muito grande quando a gente pensou esse projeto. A gente nunca poderia esquecer e deixar o encantar. E a gente deixou encantar para um momento muito bacana que é o nosso mês de aniversário, né? Então a gente queria muito que você estivesse nesse momento aqui. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria conversar com você, né? Não é porque a gente está ao vivo, mas você sabe que a verdade, o carinho que eu tenho por você, a gratidão que eu tenho pelo nosso encontro, né? Pelo que representou de aprendizado, de inovação, essa experiência que a gente teve com você. E assim, né? A gente vai plantando sementinhas ao longo da vida, né? E momentos como esse vêm como consequência, né? A gente está aqui para conversar sobre as nossas respectivas experiências enquanto companhias Nossa. culturais. Completamente, amigo. Não, eu acho que foram encontros incríveis, né? Quando eu vou para ir para Araguari, dirigir o Festejo da Brincadeira, que para mim foi um dos trabalhos mais lindos que eu fiz, e ter tido essa oportunidade, né, de estar com vocês, foi para mim uma experiência única, e acho que ficou um resultado muito bacana, né, Marquinhos? Sem dúvida. Levou muita alegria e tem levado para muita gente. Maravilhoso. Marquinhos, eu queria que a gente começasse então. Que você falasse um pouco do Encantar, essa história linda. Eu já conheço a história, né? Mas eu queria muito que você reverberasse essa história aqui pra gente, pra falar. Aliás, quantos anos o Encantar tá fazendo agora? Pois é, Encantar e Ciclomáticos, eles são contemporâneos, né? Nasceram no mesmo ano, tem poucos meses de diferença. Você acabou de comentar sobre o fato de que neste mês de setembro o Ciclomáticos está fazendo aniversário, né? Eu vi, inclusive, a divulgação de vocês. E o Encantar é dia 15 de dezembro. Fazemos 24 Sim. anos, dia 15 de dezembro. Gente, dá até pra fazer festa junto, amigo. Maravilhoso. Pois é. Mas aí conte um pouco da história do Encantar pra gente aqui. Como é que foi, como é que nasce esse grupo tão lindo, com uma experiência tão bacana, tanto na área cultural quanto na área social. Eu queria que você falasse também um pouco de todos os projetos, um pouco do Encantar. Tá bom. Vou começar a desatar o rosário aqui e você fica à vontade para me Tranquilo. interromper, tá? A voz é sua, amigo. Vai embora. Tá bom. É, Bom, em primeiro lugar, toda essa história começa com a música. A música é o carro-chefe da minha vida, é o carro-chefe do Encantar.
Eu tenho uma formação musical de berço. Desde criança, meu pai me aplicou em música popular brasileira, em música erudita, e além disso, ele era regente, e é até hoje, num coral de igreja. Então, eu aprendi a cantar nessa experiência e a ouvir música brasileira e música clássica, né, nessa experiência de berço, né? Até que ali na adolescência começa a experiência de ir para fora, no sentido de conhecer pessoas que faziam música, me convidaram para poder cantar. E aí surge a história de banda de garagem, né? Nós estamos falando ali na década de 80, em que essa coisa das bandas de garagem foi fortíssimo, né? Com a abertura ali do regime militar, né? Nova República. Tá bom. E aí eu já tinha então um conhecimento significativo assim dos grandes autores da música brasileira. E quando foi em 1996, eu estava ali com 24 anos, eu ganhei de presente de uma amiga um CD do Milton Nascimento cantando com crianças. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu já conheço o Milton, mas ele cantando com crianças fez sentir uma coisa especial dentro de mim que me deu vontade de fazer aquilo que eu estava ouvindo, que era chamar crianças para cantar. Naquele ano eu estava coordenando um trabalho de canto gregoriano com um grupo de 7 rapazes e ouvindo esse CD me deu a ideia de convidar crianças para poder cantar no encerramento desse projeto de canto gregoriano que aconteceria dali a alguns meses, né? Fiquei amadurecendo essa ideia até que quando foi no dia 15 de dezembro de 96, eu fui até o coral da Missa das Crianças convidá-las para participar dessa experiência, que aconteceria já dali a 3 semanas, que eu começaria os ensaios com elas durante esse período pequeno, né? Mas quero bastante. E um primeiro testemunho desse momento foi ver os olhos brilhantes da meninada, aceitando o convite prontamente, né? E aquilo me impactou muito. Não tive dificuldade para poder arrebanhar a gente para aceitar esse convite. Daí então, foram 3 semanas de ensaio e até que nós apresentamos. Era para ser isso. Lembrando aqui o Fernando Pessoa, quando ele fala, né, que todo começo é involuntário, numa de suas obras. Então, assim, não, era despretensioso, não era para montar um empreendimento, um projeto cultural, muito menos uma companhia, né, que se tornou anos depois. E aí, como quem conta um conto aumenta um ponto, semanas depois dessa apresentação que aconteceu, né, para a cidade, no ambiente de uma igreja histórica de Araguari, era uma apresentação cultural de canto gregoriano dentro da igreja. Então, a igreja estava lotada, porque isso é um fenômeno muito raro, né? A gente pode chamar de fenômeno hoje, porque não é todo Uhum, lugar que você vai ouvir canto gregoriano ao vivo, né? sim. E logo depois, então, semanas depois, eu recebi o convite de um amigo que tinha assistido para poder fazer a abertura do congresso da Semana Científica da UFO, da Universidade Federal de Berlândia, do curso Psicologia. Eu falei, olha, eu aceito, deixa eu convidar a meninada para ver o que elas falam a respeito disso, né? E a meninada, então, aceitou o convite da mesma maneira, com tanto entusiasmo como tinha sido na primeira apresentação. Até lembrando que na primeira apresentação, no finalzinho, a Maíra, quando ela veio se despedir de mim, a Maíra está até hoje no Encantar, né? Naquele momento era uma criança de 12, 13 anos. A Maíra virou e falou assim, Marquinhos, e agora? O que vai ser da gente? E eu respondi para ela, Maíra, eu não faço a mínima ideia. Tá, aconteceu esse convite, nós já fomos para Uberlândia então, alguns meses depois, já no mês de abril de 97, fazer essa segunda apresentação. E aí, meses depois, um convite para fazer uma terceira apresentação que já foi em Uberaba. E nesses meses, então, de janeiro, né, onde que tudo ali começou a se constituir a partir da primeira apresentação até o mês de setembro de 97, eu percebi que aquilo era muito mais que um coral. Era um movimento de crianças junto comigo, era eu e mais 13 crianças e 2 instrumentistas que foram contratados assim para fazer a apresentação conosco na época. Eu percebi que aquilo tinha um movimento de compromisso, de motivação, de vontade, de fazer alguma coisa junto coletivamente. Eu percebi então que era muito mais do que um coral de crianças. Eu percebi um movimento pedagógico naquilo. Então, quando foi nessa terceira apresentação, eu já batizei aquilo tudo de Projeto Encantar.
E assim durou durante muitos anos esse nome, Projeto Encantar, que começa então como algo que foi se expandindo gradativamente como um projeto social, né, reunindo crianças para cantar e gradativamente adultos também foram se aproximando, até que a gente teve a oportunidade, por meio de um patrocínio de uma empresa que eu trabalhava na época, de gravar o primeiro CD. Gravamos então o primeiro CD do Encantar. E aí sim, já fomos ali para cerca de 100 pessoas participando desse movimento. Né? E uma coisa foi puxando a outra, então, até que no ano de 2003, dois grandes acontecimentos. É, nós gravamos o nosso segundo disco, CD Mutirão, que não tem esse nome por acaso, porque estava crescendo esse empreendimento e ele tinha ali como base cantar músicas da cultura popular brasileira que tivessem temáticas relevantes, né? Especialmente falar sobre cultura popular e meio ambiente, e que fosse um trabalho autoral. Então nós reunimos, chamamos congadeiros, grupos locais, artistas locais, até a Orquestra de Câmara da Universidade Federal de Berlândia, e foi um grande mutirão. E nesse momento em que a gente faz esse grande mutirão, também acontece a instituição do Encantar como uma associação sem fins lucrativos. Isso foi no ano de 2003, né? É, Então a gente percebia já esse forte lado social, né, de reconhecimento daquilo que é importante na nossa cultura. E aí eu me lembro que quando o Encantar começou, tinha duas coisas fortes que palpitavam dentro de mim. De um lado, esse artista que queria encontrar a sua maneira de expressão, né? Encontrar não, dar continuidade a algo que já fazia, que começou pela música, e de um outro lado, um cidadão insatisfeito com a ausência de acesso aos bens culturais da grande diversidade que o nosso país tem. Então, essa junção desses dois ingredientes, né, foram as molas propulsoras para tudo isso acontecer. Então, ali já no ano de 2003, já se torna um empreendimento com centenas de pessoas envolvidas e projetos que, de um lado, levavam esse coral para se apresentar em tudo quanto é lugar, e de outro lado, proporcionavam oficinas de formação regulares com crianças e adolescentes em escolas públicas, em grupos com a comunidade. Essa foi a história da origem. Nossa, maravilhoso. Marquinhos, porque tem uma coisa que eu acho tão bonita no Encantar, né? É que você estava rodeado por crianças e essas crianças cresceram. E hoje, por exemplo, quando eu falo criança, eu estou falando da Lopez, eu estou falando, né, da Maíra, essa galera que na verdade são os artistas do grupo, da companhia, né? E como é que se deu, Marquinhos, essa coisa de vocês, que você fala depois que se torna um empreendimento? Como é que é essa passagem desse momento artístico para esse momento burocrático, que a gente sabe que quando a gente vai trabalhar com arte é necessário, mas também é muito penoso, né? No sentido de que tem essa transição do artístico com a burocracia, que a gente sabe que o artista quer criar, né? A gente quer criar, mas a gente precisa de subsídio. Como é que acontece esse movimento? Sem dúvida. Não é brincadeira. É realmente algo muito penoso mesmo. Não vamos romantizar nem dourar a pílula. Dá trabalho, exige muito. Naquela época, então, quando isso aconteceu, né, ali na primeira metade dos anos 2000, né, era um momento em que eu me rodeava, de um lado, da criançada, que não parava de crescer e de chegar, mas de outro lado, de alguns poucos adultos que foram inicialmente, né, a minha principal equipe de trabalho para poder dividir tarefas numa perspectiva que a gente nem pode dizer ainda que era de profissionalização. Era de boa vontade, era de acúmulo de tarefas, divisão de trabalho em equipe. E isso vai acontecendo durante esse decorrer dos anos 2000. Né? Essa ajuda de pessoas voluntárias da comunidade, por exemplo, vamos montar uma associação sem fins lucrativos porque nós precisamos nos institucionalizar, termos credibilidade com os órgãos públicos de fomento à cultura, com as políticas públicas, né, que nós vivemos um período da história, né, pós ditadura militar, em que a cultura começou a ser sustentada predominantemente
pelos mecanismos de fomento à cultura, pelas políticas públicas, né? Resumindo aí, nós estamos falando de lei federal de incentivo à cultura, que até pouco tempo atrás era chamada de Lei Rouanet, lei estadual de incentivo à cultura, leis municipais de incentivo à cultura, Fundo Estadual de Cultura, Fundo Nacional de Cultura e alguns editais empresariais também que foram se desenvolvendo de instituições mais amadurecidas nessa perspectiva da responsabilidade social, como o Itaú Cultural, por exemplo, Natura, programa da Petrobras, né? Que foram essa junção de forças, tanto da iniciativa privada quanto dessas políticas públicas, que foram criando uma condição para que o setor cultural se desenvolvesse, principalmente meados da década de 90 para cá. E o Encantar surge nesse contexto. Eu trabalhava dentro de uma empresa, percebendo esse movimento da responsabilidade social, em diálogo com pessoas que tomavam decisão, eu fui percebendo que esse era um caminho possível. E nesse diálogo eu fui fazendo propostas para essas lideranças, e essas propostas foram sendo bem acolhidas, porque a gente já tinha um CD gravado em 99, um CD gravado em 2003, projetos se iniciando com as escolas. Então isso demonstrava credibilidade de um trabalho que se propunha a ser muito sério, e era de fato, né? Então, esse é o primeiro momento, né? Eu ainda não trabalhava no Encantar, eu trabalhava numa dessas empresas, que era do Grupo Algar, responsável inicialmente por treinamento e desenvolvimento de pessoas na área de RH, né? Que como é chamado convencionalmente, mas no Grupo Algar isso é chamado de talentos humanos. E depois eu me tornei responsável pela área de responsabilidade social. Então, foi havendo essa convergência, até que ela ficou insustentável para eu conseguir operacionalmente levar a vida, porque de um lado eu tinha a universidade do curso de filosofia para dar conta, tinha um trabalho para dar conta, profissionalmente falando, e não podia deixar de lado o Encantar, porque aquilo era muito forte para mim, aquilo era um chamado significativo para que aquilo se efetivasse, se concretizasse, se materializasse na vida, né? Bom, aí as crianças foram crescendo, e o primeiro posto, digamos assim, que elas foram sendo convidadas a assumir foi de multiplicadores. Então, ali nesse meados de 2000, né, eles já estavam atuando em outras escolas públicas, em grupos com a comunidade, como multiplicadores daquela metodologia que a gente estava colocando em prática entre nós, né? Uma metodologia que era de grupos heterogêneos, que tinha como premissa a vontade como motor de realizações. Então quem chegava com vontade de participar daquilo era muito bem-vindo, e uma mescla de linguagens, né? Tudo conforme as temáticas que a gente trabalhava, mas predominantemente tinha o carro da música puxando as apresentações. Então até esse período a gente se apresentava no formato de um grande coral, né? Acompanhado de músicos na harmonia e de músicos na percussão. E as crianças cresceram e foram isso foi fazendo com que a gente tivesse condições de ampliar o trabalho para escolas e comunidade, né? Bom, aí um segundo estágio que já começa a acontecer no final dos anos 2000 é que, para a gente dar continuidade ao trabalho, a gente precisava de mão de obra especializada, de conhecimento específico, mas nós não tínhamos condição de pagar pessoas de fora para isso. E aí eu fui fazendo convites, observando as áreas de competência individual, de talentos individuais que essa meninada tinha, né? Então, só para citar exemplos aqui, a Maíra tinha uma forte veia de comunicação, um sentido de responsabilidade muito forte com as coisas, de compromisso que ela assumia. Então, Maíra, você não quer ajudar a gente aqui na área de comunicação, né? Vamos crescer nesse sentido, a gente precisa desse apoio? A resposta foi: opa, pode contar comigo. Mas tudo assim, do amadorismo para um processo gradativo de profissionalização. Então isso acontece ali no ano de 2007, 2008, 2009, aproximadamente. O Ivan, né, que é o nosso percussionista, o nosso baterista, tinha uma forte veia de administração e de controle ali das finanças. Então, Ivan, você não quer vir para poder ajudar nessa área? O Ivan aceitou, né? Logo depois o Carlin, né, veio também assumindo exclusivamente a área financeira, fazendo a controladoria dos projetos, porque eram muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente foi criando um capital intelectual próprio, né? E também um capital intelectual em outras áreas, como de produção. Uhum.
Esse mesmo período em que isso acontece, Riba, né, que está relacionado à pergunta específica que você me fez com relação a essa parte burocrática, acontece um outro fenômeno, que é o amadurecimento artístico da turma foi levando a gente a um caminho que convergiu no seguinte momento. De um lado, professoras e diretoras, professores, escolas públicas, olhando para a gente e falando como é que a gente leva isso para a escola, como é que a gente leva isso para a sala de aula, a gente sai das oficinas de vocês e a gente não tem um material que nos instrumentalize, entre aspas, né, no sentido de algo que seja útil, que eu possa colocar em prática, porque eu não tenho um violão, eu não tenho um instrumento de harmonia, eu não sei. Né? Então, o que poderia? De um lado, isso. De outro lado, o crescimento do grupo. E de outro lado, um apoio de um instituto de responsabilidade social que viu que isso era necessário. Surge, então, o projeto Parangolé, que levou 4 anos ao todo para ser feito. E nesse projeto Parangolé, a gente tinha a seguinte ambição. O objetivo dele era proporcionar para que os educadores e educadoras tivessem uma ferramenta de trabalho que potencializasse o fazer artístico pedagógico dentro da escola. Como? Por meio de brincadeiras populares, que era aquilo que a gente tinha como forte naquele momento nas oficinas com eles. Então nós gravamos aí um disco com 20 canções e brincadeiras populares, todas elas que a gente pesquisou, selecionou, fizemos uma releitura de produção musical delas. Músicas lindas, incríveis. Inclusive você utilizou, né? Você escolheu algumas dessas canções para que elas fizessem parte do festejo da brincadeira lá em 2015, né? Depois a gente vai chegar nessa história. E aí nós procuramos um diretor de cinema para que ele fizesse junto conosco como é que poderia ser esse registro de fazer as brincadeiras num produto que se propõe a ser didático, né? E aí ele, por ser artista, por ser um diretor de cinema, foi muito legal, ele trouxe uma grande contribuição. Ele falou o seguinte, vamos fazer um média-metragem de ficção, eu vou escrever esse roteiro. Igual você escreveu o roteiro do Festejo da Brincadeira. Então você percebe que ali, nesse momento, nós estamos falando ali no ano de 2007, 2008, acontece uma parceria com um artista que vem trazer um enriquecimento para o nosso crescimento, pessoal e profissional, artístico, estético, né? Nos desafiando a sair só da linguagem musical, do ponto de vista de quem está indo para o palco, e se a gente vai mexer num produto que vai virar um média-metragem, então nós temos que fazer uma formação cênica. E aí então entra em cena uma professora de teatro da Universidade Federal de Berlândia, que é a Vilma, e um artista que nós convidamos para ser o nosso coreógrafo, que naquele momento é um cara que era especializado em teatro-dança e que logo depois a gente descobriu na convivência que ele tinha uma forte veia de criação de figurinos, que é o Defferson Mello. Essas pessoas foram chegando então e nos desafiando a crescer, a sermos mais artistas do que já éramos. Fizemos então formação em teatro, fomos para as ruas de Uberlândia gravar esse filme, fomos para dentro de uma escola, passar um carnaval inteiro dentro de uma escola pública, gravando as cenas, e tudo isso virou o média-metragem Parangolé, o filme. Né? E uma criança foi o protagonista, uma criança que participava das nossas oficinas, foi selecionada para ser o protagonista da obra. Né? Tudo acontece na imaginação dele. Nossa, aí incrível. A gente faz o filme, né? Faz essa formação, fizemos o filme, então virou um livreto com a descrição de como as brincadeiras aconteciam, mas uma descrição provocativa para que elas fossem recriadas e não meramente reproduzidas. Esse é o escutatória. Antes dele é o Parangolé. Tá por aqui, tá por aqui. É o Parangolé. Então, aí ele virou um kit multimídia, sabe? Um livro Sim. com essas ações cifradas, com essa provocação de quem fosse aplicar, recriasse, não apenas reproduzisse. Um CD de playback, que os professores precisavam muito, acompanhado desse média-metragem num DVD, para ajudá-los visualmente a pensar a reaplicação disso. E logo depois disso, tudo isso se tornou uma tecnologia educacional que foi recomendada no Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério da Educação. Uma tecnologia de canções e brincadeiras populares. Recomendada para todo o país, né, para todas as escolas do país.
colocarem isso em prática. Então esse momento foi a virada de chave, porque para o lançamento desse produto, a gente tinha que fazer um espetáculo de lançamento, né? Porque a nossa vibe é essa, é nos apresentarmos para o grande público. E aí então vamos nos preparar para levar essas coreografias para o palco, para adaptar aquilo que foi feito para o cinema para cima do palco. E aí nasceu o espetáculo musical Parangolé, que é outra obra, né? Embora tenha o mesmo conteúdo do ponto de vista das músicas, mas das cenas vira outra coisa e com novos arranjos, né? Com tudo adaptado para o palco. Então aí o Encantar faz uma grande mudança. A gente formalizou que um grupo artístico queria se profissionalizar. Quem queria então fazer parte desse grupo artístico fez a sua escolha e nós fechamos o grupo artístico Encantar. E, de um outro lado, formalizamos o nosso braço social, né, como o Encantar Social, que hoje é chamado de Encantar Social. Que, para quem quer ficar só no projeto social, né, não tem o desejo de se profissionalizar, então continua nas oficinas. Né? Mas tudo isso foi uma separação de algo que até então acontecia junto e misturado. Que é essa vocação nossa para trabalhar a arte e a educação, né, sem deixar de ser artista. Então, a nossa aprendizagem de artista foi dando base para essa força institucional se profissionalizar gradativamente nas suas diversas áreas de conhecimento, né, e o surgimento de tecnologias educacionais e o crescimento de uma área social dentro da instituição que responde aos anseios lá de trás daquele cidadão insatisfeito com a realidade. Né? Então aí nós temos hoje claramente duas grandes áreas, duas frentes do Encantar. O Grupo Encantar, que desde então já produziu aí 6 discos, vários espetáculos cênico-musicais, e o Encantar Social, que não para de promover oficinas de artes cênicas, música, canto, teatro, percussão, literatura, audiovisual, essas são as linguagens, né, que a gente predominantemente trabalha nos nossos projetos, atendendo aí milhares de crianças e adolescentes. Maravilhoso. Marquinhos, eu acho que é incrível porque assim, é um pouco... eu acho que tem uma diferença aí nessa origem, né, nesse início de vocês, que eu acho que é muito interessante, que você fala dessa questão das leis e tudo mais, e acho que o que dá uma grande estrutura para o Encantar é ter começado, de alguma maneira, tendo uma certa... uma certa... não sei se a palavra é essa, conforto, mas vou dizer de ter o aporte financeiro para que as coisas acontecessem. Né? Eu acho que nesse sentido de conseguir com que os patrocínios realmente viessem, né? Porque geralmente assim, a história, vou falar da história dos ciclomáticos, vai em outro caminho. A gente só vai conseguir nosso primeiro patrocínio, tipo, 10 anos depois, que é para um espetáculo, não é um patrocínio fixo e tal. Você acha que isso também motivou um pouco, porque acho que as pessoas também poderiam se dedicar ao grupo de uma maneira mais exclusiva? Você acha que isso também foi uma força motriz importante para o grupo? Sim, claro que foi. Mas tudo tem uma história, né? Nada acontece sem uma história que deu Claro. origem às coisas. E aí você me lembra de uma história muito bacana de ser contada, que é assim, de um lado, a gente tem que entender que, seja qual for o grupo, a iniciativa cultural, para ela se manter, principalmente no aspecto da coletividade, ela tem que mobilizar recursos, ela tem que encontrar formas de fazer isso acontecer. Não importa se é mecanismo de fomento ou não importa se é vendendo produtos, fazendo campanhas, fazendo leilões, tendo patrocínio de empresas, ela tem que fazer isso acontecer porque é assim que o mundo funciona. Né? Durante os 3 primeiros anos do Encantar, eu tirei tudo do bolso. Por exemplo, o Enzo Banzo, né, que foi um grande parceiro nessa história, quando a gente não tinha aí quem nos acompanhar musicalmente, eu convidei ele, eu conheci ele na universidade, eu convidei ele para vir até Araguari participar de um ensaio que eu tinha com as crianças, porque a gente tinha uns compromissos assumidos. Então, assim, nesse momento, eu estou dando esse exemplo para poder dizer o seguinte, nesse momento até a passagem dele de Uberlândia para Araguari eu tive que pagar. Era tudo muito na raça, né? Então a gente teve que, nesse momento, esses 3 primeiros anos, era eu pagando do meu próprio bolso tudo aquilo que era necessário. Transporte, combustível, o lanche, assim por diante. Mas a historinha que vale a pena ser contada é que
Eu estava dentro, então, de uma empresa, e dentro dessa empresa eu vi alguns caminhos acontecerem. Eu era um mero funcionário. Eu vi alguns caminhos acontecerem. Primeiro, essa empresa tinha, por 3 anos, a prática consecutiva de lançar um CD promocional. Um primeiro elemento. Segundo elemento, essa empresa estava se certificando na ISO 14000, que é uma certificação voltada para a questão ambiental, porque ela tinha um impacto ambiental na sua operação. Terceiro elemento, eu trabalhava na área de RH e sabia da vontade que os dirigentes tinham de envolver familiares, filhos de familiares, né? Promover aquela aproximação da empresa com a família, porque tudo isso tem um reflexo muito positivo na cultura organizacional, no clima organizacional da empresa. Eu percebi essas três nuances, muita nitidez naquele momento. E de um outro lado, eu estava coordenando um projeto social. E tinha outra coisa, a responsabilidade social estava começando a ser falada na região do Triângulo Uhum. Mineiro, especialmente em Uberlândia, que é um polo econômico significativo. Então, 4 elementos. E eu, um reles funcionário, estudante de filosofia, que morava em outra cidade, coordenando um projeto social que trabalhava com música, com temáticas ambientais e culturais. Então, a nossa terceira apresentação que aconteceu em Uberaba, depois dela, ela foi para um público de funcionários dessa empresa. 600 pessoas. Eu nunca vi tanto homem junto chorar na minha vida. Né? De tanto que eles ficaram comovidos de ver a criançada cantar. E a partir disso, começou a acontecer, né, nos corredores da empresa, pessoas que me perguntavam, e aí, como é que estão as crianças? E, inclusive, o diretor da empresa, o diretor-presidente da empresa sempre cruzava comigo, e aí, batia no meu ombro, como é que estão as nossas crianças? Até que no momento se conjugou na minha cabeça essas variáveis que eu acabei de falar agora há pouco. E eu pensei, por que não, então, lançar um CD com maior originalidade, que possa unir a temática ambiental, a da cultura, porque eles já fazem isso há 3 anos, convidar crianças que são filhos dos funcionários e funcionários para participar desse grande coral, e a gente lançar um produto que vai ser um novo CD promocional da empresa, com muito mais originalidade do que os 3 anteriores, que eram peças de marketing, né, que a empresa fazia, selecionando o repertório, pagando direito autoral e lançando o CD para os seus clientes. Aí eu fiquei esperando a próxima vez que o diretor ia passar, bater nas minhas costas e perguntar como é que estão as nossas crianças. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, as nossas crianças estão muito bem e eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. O que o senhor acha da gente fazer isso? E falei tudo isso que eu acabei de dizer. Aí ele falou assim, nossa, que ótima ideia, me apresenta o projeto até amanhã. Eu falei, tá de sacanagem, né? Até amanhã, eu nunca tinha escrito um projeto na minha vida, muito menos um projeto de lei de incentivo, muito menos um. Eu propus isso também, que se fosse feito um projeto de lei de incentivo, né? Para poder aproveitar os incentivos fiscais da empresa, ou seja, ia minimizar o patrocínio deles por conta do incentivo fiscal. Mas eu falei, eu nunca fiz isso, agora o cara me pede até amanhã, né? Só que ele não sabia que ele estava lidando com um cara muito obstinado, né? Que quando bota uma coisa na cabeça para fazer, vai fundo, né? Rapaz, eu entrei numa sala, peguei o telefone e comecei a ligar para tudo quanto é gente que eu podia ter de referencial para poder me ajudar a constituir as informações que eu precisava para esse projeto. E no dia seguinte fui lá e entreguei. Pá, tá aqui o projeto. 30 dias depois eu recebi um chamado da diretoria para poder ir lá, porque eles queriam me informar que o projeto tinha aprovado, que eu ia poder realizá-lo no ano seguinte, que foi o ano de 99. Então você vê que tem uma história aí de estar no lugar certo, na hora certa, aproveitando as oportunidades e outra coisa, enfrentando as necessidades de desenvolver competências, mesmo que sejam às vezes imediatas, para não perder a oportunidade, né? E assim foi, desde então, uma sucessiva história de outras oportunidades que foram surgindo, né, para as coisas acontecerem. Né? Nada acontece sem suor, sangue e lágrimas, não. Né? Não, com certeza. Não, e aí, amigo, tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, porque assim, né, a gente se parece muito, você sabe disso.
E tem esse lugar, né, de a gente estar num papel de liderança, e você fala de onde parte esse projeto e tudo mais. Amigo, como é para você, tipo, você ter que estar tomando, às vezes, por mais que seja o grupo e tal, tem decisões que você precisa tomar e você tendo que encabeçar muitas dessas coisas. Como é que você, né, e aí eu me coloco também nesse lugar, como é que a gente fica numa situação dessa, de estar tendo que, enfim, que tá segurando as pontas em todas as pontas? Realmente, é um grande aprendizado, é uma exigência fenomenal, sabe? Assim, hercúlea mesmo, porque se a gente parar para olhar, por que que tudo isso começou? Eu não queria ser líder. Eu queria expressar a arte de uma forma social, envolvendo crianças e adolescentes. Então a liderança ela veio por consequência e ela foi sendo descoberta gradativamente. E lembrando aquela frase que o tio do Homem-Aranha fala para ele: todo poder, todo grande poder exige uma grande responsabilidade. Né? Então, gradativamente eu fui percebendo que ou eu aprendi a liderar como um servidor de uma causa e das pessoas, ou a coisa ia se dissolver aos poucos. Por quê? Primeiro, aquele empreendimento não era para mim, era para o mundo. Então, eu recomendo a leitura de um livro que chama O Monge Executivo, que é sobre liderança servidora. Eu acho muito importante isso, porque o ser humano, de uma forma geral, todo mundo, né, tá sempre refém das paixões humanas, né? E autoconhecimento é muito importante no processo da liderança. Porque, primeiro, cada um tem um temperamento, cada um tem uma visão, né, do lugar onde está. Nessa história, eu acredito que a história do Encantar-se tem um dos ingredientes que fez com que ela fosse bem sucedida até hoje, foi o exercício da democracia. Se a gente não pode ter um país democrático, como a gente gostaria, então pelo menos nessa célula eu quis que ela fosse democrática. Então tudo, desde o primeiro dia, né, é sempre o convite. A palavra-chave dessa história é convite. É trabalhar com quem tem vontade e nesse convite o diálogo precisa acontecer. Mas para o diálogo acontecer, a gente tem que ter confiança uns nos outros. A gente não pode ficar desconfiado, porque é uma tendência nossa sempre desconfiar, ter inveja, ou achar que o outro tem inveja da gente, ter vaidade. A gente não pode dar corda para as paixões humanas, porque senão as coisas coletivas se dissolvem. A gente tem que tirar o ego da gente do primeiro plano, sabe? E exercitar esse serviço, porque não é simples. E ninguém vai te reconhecer por ele, sabe? Ninguém vai te reconhecer por ele. O reconhecimento, ele é pela causa, ele é pelos fatos e acontecimentos que você vai provocando com a história construída coletivamente. Então isso não é fácil, não tem receita de bolo, mas eu recomendo sempre um processo de autoconhecimento e a leitura do líder servidor, né, que é a história ali do monge executivo, que me ajudou muito a me reconhecer como um estilo de liderança que fazia sentido para mim, que não é hierárquico, que é democrático, né, que chama as E pessoas para a decisão compartilhada. agora você falou sobre isso, né, amigo, da questão dos egos e tal, e a gente está falando de artista, né? E como é difícil, né, separar a questão do ego da questão da, da, do movimento mesmo de criação, do movimento de administração. É um exercício muito difícil, né, amigo? Difícil e permanente, ele não tem fim. Ele não tem fim. Veja só, vou dar um exemplo, né? Já puxando aqui a história para o nosso encontro, né? Num determinado momento, eu percebi que eu não conseguia mais abastecer o grupo artisticamente, como um diretor artístico que até então, né, era a minha função, de dar um norte, não necessariamente dar a palavra final, mas dar um norte, dar uma provocação. Aí depois do Parangolé veio a escutatória. E a gente sentiu a necessidade na escutatória, quando ele foi se materializar no espetáculo, de chamar novamente o diretor, que tinha feito conosco o processo coreográfico, que foi o Jefferson Mello, para nos ajudar. Ele nos ajudou em grande parte do processo, mas ele não assinou a direção. Né? E logo depois disso, depois do escutatória, a gente teve uma experiência chamada Palavra Circense, que foi o lançamento do Entredentes, que é uma das obras do Encantar, em que a gente fez novamente uma direção compartilhada.
Mas ali a gente percebia os conflitos, porque a galera toda estava crescendo artisticamente. Então nós estávamos ficando cada vez mais iguais. A gente precisava de um frescor, de algo que nos ajudasse a nos renovar e nos desafiasse a crescer. Então, logo depois das Palavras Circense, a gente resolveu montar uma obra que está presente desde as primeiras apresentações do Encantar, que foi o Saltimbancos. E mais uma vez, nós enfrentamos de fazer o negócio só internamente. Mas ali teve uma grande mudança para mim. Nós decidimos que seria feito com um grupo menor, para fazer uma experiência de menos custo para o empreendimento, né, para o projeto artístico ali. E aí a gente definiu as pessoas que ficariam no espetáculo e nesse momento eu saí de cena. Naturalmente, sabe? Sem vaidade, sem ego, eu olhei, opa, peraí, nesse momento não é o momento de eu estar junto, de eu estar dentro do palco, mas eu vou estar nos bastidores, né? Mas não como diretor, porque eu não achava que naquele momento eu era a pessoa para poder fazer isso. E foi o grupo que escolheu a continuidade como nesse espetáculo que fez a própria direção, compartilhada ali também, né? Depois a gente veio numa conversa e todo mundo achou que era importante eu assinar pela necessidade técnica e por uma necessidade de currículo do Encantar, né? Beleza, eu assinei com certo desconforto, né? Por isso que eu não tenho vergonha de contar essa história e de torná-la pública, né? Mas aí veio a grande mudança, que foi quando depois do Saltimbancos a gente resolveu fazer um espetáculo autoral. Tínhamos um caminho já iniciado, uma linha que a gente queria conduzir e falamos, vamos convidar um diretor de fora. E foi aí então que a gente começou uma busca por diretores, até por meio de um amigo, que foi o Eduardo Bernard, que trabalhou comigo na produção de design gráfico do Entredentes, me indicou você, né? Que já tinha dado oficina para ele, e experiências que ele já tinha tido com você, de amizade inclusive, e ele falou, o Ribamar pode ser um cara bacana. E aí eu fiz uma seleção de 5 diretores, conversei com cada um, né, e senti que você era a pessoa, naquele momento, que tinha mais condições de entender a gente como grupo, de acolher a gente, porque a gente precisava ser acolhido, né, alguém precisava entender o nosso histórico de desenvolvimento artístico, na linguagem cênica, inclusive, e aí veio você para dirigir o festejo e eu ali do seu lado, né? Eu ali do seu lado para poder fazer essa interlocução com a música e com as premissas do grupo e assim por diante. Eu acho que você escolheu o mais louco de todos, não foi? E Foi uma esse escolha feliz, viu? Foi uma escolha feliz. A Marquinhos foi incrível, foi incrível. Primeiro porque, assim, né, foi tudo muito novo, né, para mim, no sentido de já tinha dirigido outros grupos, outras companhias, mas nada do porte do Encantar, né, assim, com essa grandiosidade e com uma expectativa muito grande, que vocês estavam com uma expectativa, né, de um trabalho. E vocês já, né, eu falo que vocês têm um trabalho muito músico-teatral, né? E o nosso trabalho é muito teatro com a música, né? São Sim, caminhos diferentes, sim, mas que elas se sim. complementam, né? É É, engraçado. Engraçado, você falou músico teatral, a gente fala cênico musical. Por aí vai, né? Mas é eu acho que é isso. isso, É mas é isso, isso é isso mesmo, é aí. isso. É E isso. aí, né, nessa chegada ali, eu lembro que foi um processo incrível, a gente trancado lá, né, diariamente, com muito pão de queijo. Acho que uma das coisas que eu falei, olha, eu gosto muito de comer, e eu comi muito naqueles dias, né? E a gente almoçava, enfim, uma cozinha mineira maravilhosa, uma família mineira, eu me senti muito em casa. E eu falava isso muito com você, né? E uma das coisas que eu Sim, falava, vocês têm que conhecer a minha família, vocês têm que conhecer os ciclomáticos. E aí até o Getúlio depois vai, né, no outro processo que a gente faz com os saltimbancos, eu sim, faço uma supervisão, né, mais uma supervisão. E aí eu acho que é incrível porque para mim foi muito gratificante ter vivenciado aquele momento, porque eu lembro dos exercícios. Era, acho que tudo muito novo, né? Nesse modelo de fazer um espetáculo que não tinha o texto, e eu chegava com o texto no outro dia, e ó, a cena é essa, vamos montar daqui a pouco. E aquela concha de retalhos começou a ter forma, e a gente faz uma loucura que é um ensaio aberto, lotado, né? Que foi um ensaio aberto, tipo, acho que foi 2 semanas que a gente montou, porque assistiu uma viagem para os Estados Unidos, logo, acho que na outra semana, e a gente faz uma foi. coisa de 2 semanas intensas, o espetáculo que estava pronto, né? E acho que foi Aham. muito, muito bacana isso, né, Marquinhos? Foi muito rico, né? Essa pausa para ir para os Estados Unidos, no momento em que a gente estava querendo aprender muito, então nós fomos lá conhecer os bastidores do Cirque du Soleil, né? Além de nos apresentarmos em Washington
uma busca muito forte, assim, nós viemos para ficar. Nós viemos para poder, né, fazer uma coisa bonita, para plantar a beleza no mundo e para compartilhar isso com crianças e com famílias, né? Então, esse é o nosso, é a nossa gênese e ela ainda sustenta tudo isso, né? E aí esses encontros maravilhosos com pessoas que vêm nos fazendo cada vez mais crescermos, né? E de lá para cá, né, já depois do festejo da brincadeira, veio um espetáculo menor ainda, de pessoas no palco, só com 3 artistas, que foi a nova história da Dona Baratinha, Uhum. né? Um CD instrumental que foi o Dundum, que foi uma outra aventura nossa, né? Que um grupo que canta, de repente resolve gravar um CD instrumental, né? E o ano passado, um dos nossos artistas educadores, que tem uma veia de direção, né? Conversando conosco, a gente falou, ó, peraí, nós estamos aqui querendo fazer um espetáculo, não tem recurso, você está dentro, nós temos que montar um negócio, fizemos o Canto da Gente, que foi outro espetáculo que surgiu ano passado, e o destaque, o Riba, que se você voltar um dia para poder fazer outro espetáculo conosco, o grande destaque é, tudo começa pela música. A Lopez Maravilhoso. agora, junto com uma outra equipe, eu também não estou nessa, no Canto da Gente do ano passado eu participei, né? É um espetáculo muito bonito, muito poético, mas nesse novo espetáculo agora, que a Lopez está encabeçando, né, sobre a fábula da formiga e da cigarra, a coisa está começando de novo por onde? Pelas composições, pela Que música. Então a lindo, gente que vai, lindo. faz as músicas, né? E depois começa a quebrar a cabeça de fazer tudo isso, né? Virar uma grande produção cênico-musical ou músico-teatral, como você acabou de dizer. Maravilhoso. E aí eu lembro desse processo, né? Que você falou, essas são as músicas e a gente vamos fazer. E aí eu montava a cena da música, depois, ó, o texto vai ser esse. Mistura a música, tira. Não sei o quê. Eu lembro que foi uma loucura. Mas foi incrível porque, assim, foi muito natural as coisas. Eu lembro da gente sentado na mesa e eu fazendo o roteiro, botei todas as músicas, todos os textos na mesa e fui fazendo como se fosse assim. Mas aí você ri, mas isso vai dar certo. Eu falei, fique tranquilo que vai ficar lindo. E realmente o Festejo da Brincadeira é um espetáculo que eu tenho muito carinho, assim, sou apaixonado. Enfim, muito carinho mesmo e pelo sucesso que ele fez e a trilha que ele sempre faz. Mas aí, amigo, você está falando essa coisa desse encontro, a gente tem um namoro aí, né, que está em fase de namoro ainda, que é essa coisa de fazer um trabalho em confluência de ciclomáticos com cantar, né? Ô, Riba, tem 2 coisas que eu acho muito bacana que eu queria destacar nesse sentido. Uma delas, esses encontros entre pessoas que vai se espalhando como ondas, igual você jogar uma pedra numa lagoa, vai criando aquela onda, né? Então, o nosso encontro pessoal, né, que tem toda essa reverberação no Encantar, e que depois, né, pouco tempo depois, por uma outra necessidade que não era musical, que não era artística, né, rola essa ida do Encantar, liderando, tendo uma liderança aí da Chayenne, e eu fui como colaborador. A Chayenne, que é a nossa consultora desde 2011, né, na área de planejamento estratégico e gestão, dando essa contribuição para os ciclomáticos nessa outra área. Então eu acho bacana esse destaque pelo aspecto de que nós temos um Brasil inteiro para poder ajudar, né? Com certeza. Hoje o Encantar, por exemplo, tem um know-how em gestão muito expressivo que poucos grupos brasileiros têm, né? Com Então certeza. isso é capital intelectual para ser democratizado, para ser compartilhado, e a gente está pensando seriamente nisso. Né? A Chayenne vem fazendo experiências de planejamento estratégico com grupos culturais já há Uhum. algum tempo. Depois do Ciclomáticos teve outras experiências. Ela tem até uma vibe voluntária em alguns casos, né? Porque isso é uma paixão da vida dela. Ela é extremamente competente nisso. Então eu queria dar esse destaque com relação a essa interseção que nós tivemos também numa outra perspectiva que foi da gestão cultural, né? E aí a gente alimentando, né, como você acabou de dizer, esse sonho antigo, né, de fazer uma produção Ciclomáticos em Cantar, né, olha só, né, 2 grupos que trabalham música e teatro. Sim. Um é mais forte na música, o outro é mais forte no teatro. Olha que coisa bacana que a gente pode fazer junto, né, trazendo essas forças para convergirem. É, outra coisa, 2 grupos que têm a mesma idade, nasceram no mesmo. Sim,
né? Olha que testemunho histórico que a gente tem para dar, né? Nossa, maravilhoso. Agora, e outra coisa, de dois estados bem distintos, né? Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Nos nossos encontros coletivos, inclusive, quando eu estive com vocês, eu pude ver o quanto vocês são expansivos, voltados para fora, e o quanto nós somos introvertidos, voltados para dentro. Uhum. E colocando isso no liquidificador, o que que vira? Nossa, maravilhoso. A Amigo, questão, a grande questão, Riba, é colocar isso na linha de frente e na linha do tempo, né? Quando é que isso vai acontecer e como que a gente vai fazer isso acontecer? amigo, eu sou muito prático nesse sentido. A gente só precisa da estrutura financeira, porque na hora que você falar assim, Riba, a gente está aqui, a gente vai para Minas, fica aí um tempo, monta isso tudo e viaja pelo Brasil inteiro. Eu sou muito prático, você sabe disso, né? Então a gente só Pois é, precisa. então a gente aprendeu o seguinte, uma coisa bacana de ser destacada aqui também, né? Que é o seguinte, né? Afinal de contas, muitas pessoas verão esse vídeo depois, né? Que vai ficar disponível aí, né? No canal, no perfil, né? Que é o seguinte, o meu depoimento é que nessa história o dinheiro nunca foi fácil, mas ele sempre chegou. A gente sempre conseguiu trazer, sabe? Por conta de boas ideias e boas intenções, né? E uma credibilidade construída a partir das boas ideias, das boas intenções e dos valores que rechearam tudo isso, os propósitos, né? Existenciais. Nesse sentido, o dinheiro vem. É uma questão da gente ter boas ideias. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade 50-50, né? 50%, 50%, de pensar algo que vale a pena a gente investir. Não a gente encantar do ponto de vista financeiro, e nem vocês do ponto de vista financeiro, mas Sim, investir no sentido institucional. Encantar e Ciclomates, vamos investir institucionalmente numa ideia que nós estamos acreditando nela, porque é uma ideia que vale a pena investir. Aí nós vamos atrás de patrocínio, bicho, nós vamos conseguir, porque isso aí a gente sempre consegue. Tendo boa ideia, sabe, o dinheiro aparece, né? então, amigo, já tá. Vamos já aqui depois em off já marcar nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião, para a gente botar isso em prática, porque nessa pandemia o que a gente está tendo de possibilidades é de fazer com que esses encontros se tornem concretos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria aproveitar e te parabenizar pelo que eu estou percebendo, né, desse movimento seu de criar essa rede por meio dessa ideia que você teve, que eu achei sensacional, né? No primeiro momento, quando eu vi lá, em boas companhias, eu falei, nossa, que sacada, porque são companhias culturais, né? Nem todas são teatrais, mas são companhias culturais, nós somos Sim, que fazemos cultura por esse país afora. Então, conversarmos entre nós, isso é muito importante, porque é na conversa que vão surgindo as ideias, né? Como eu disse mais cedo, como quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, sensacional essa ideia. Eu acho que nesse momento da pandemia, é essa ideia que você teve de fazer esses diálogos, ela corrobora para isso que você acabou de falar, aproveitar essa tecnologia que a gente tinha, mas não usava. Né? com Nós já tínhamos certeza. isso, mas a gente não usava como estamos usando agora, em favor das ideias e dos empreendimentos. Mas assim, eu tenho que só aproveitar para deixar aqui registrado também que é uma ideia que não parte só de mim, mas assim, eu tenho uma equipe que faz isso junto comigo, né? E aí, nessa Exatamente. equipe, eu tenho que deixar super registrado que Nívia Nascimento e Getúlio Nascimento, que é esse triângulo né, de pensamentos que nós temos aqui, fez com que esse projeto tivesse um corpo, né, uma estrutura linda, que desde o início lá que a gente começou até hoje, até semana que vem, que aí depois a gente vai dar uma pausa, né, fechando o mês de setembro, né, com o aniversário da companhia. Foi lindo porque os encontros que a gente quer reverberar, inclusive, esses encontros, nós temos a possibilidade de transformar isso num livro, né? Com Sim, todo esse registro, porque eu acho que foram maravilha. falas incríveis que passaram por aqui e fundamentais, que servem para estudantes, servem para artistas, servem para gestores públicos, né? Entenderem Maravilhoso. como é que as companhias realmente vivem nesse país. E aí, amigo, aproveitando esse gancho de a gente falar das companhias, eu queria que você falasse um pouco desse momento que a gente está vivendo. Como é que o Encantar está sobrevivendo nesse momento tão enlouquecido, 5, 6 meses que a gente não está podendo fazer as coisas como a gente faz. Como é que tá isso? Qual é o impacto que isso teve no Encantar? Sim, olha, foi severo inicialmente esse impacto,
né? Primeiro ali a gente viu que paramos 2 semanas e vamos ver o que acontece. E a premissa geral era, em maio, junho, as coisas começam a normalizar. Você lembra disso, né? Sim, Isso foi dito, no geral, todo mundo acreditava nisso, né? E sim. é normal, tudo isso é inédito para todo mundo, ninguém tem a verdade, né? Beleza. E aí a gente percebeu que a coisa ia se estender, então resolvemos, depois dessas 2 semanas, dar férias coletivas para todo mundo. Foram 30 dias de férias coletivas para minimizar o impacto econômico que tinha nisso. A Encantar hoje trabalha com 30 pessoas. São 30 pessoas diretas, né, empregadas nessa força produtiva aí, que é o Encantar. Aí, 30 dias de férias coletivas. Terminados esses 30 dias, a gente entra ali já então no mês de maio, em home office. E nesse período aí, já de abril, né, a partir de abril, começamos com as crianças um processo de, para não perder o vínculo, vamos mandar atividades por meio de WhatsApp, né? Funcionou muito, muito precariamente, porque o retorno era muito pequeno, né? Artisticamente, tudo parou. Nós tínhamos uma turnê para fazer, Nós também. teve que ser cancelada. E aí, durante esse mês de maio, quebrando cabeça de como é que as coisas poderiam ser, entra junho. Bom, então o que a gente vai fazer, né? Começamos a ver já algumas iniciativas na internet que estavam rolando e começamos a ter ideias. Então começou um processo de ideias do comitê de direção do Encantar, né? Trabalhando para burro, trabalhando muito mais do que o ano passado até agora, sabe? A pandemia fez a gente, está fazendo a gente trabalhar muito mais. E aí nós fizemos então uma readequação dos nossos projetos culturais e submetemos isso ao mecanismo de incentivo, né? A Secretaria Estadual de Cultura e ao patrocinador para ver se ele aprovava. A gente fazer tudo então migrar para o digital, as oficinas com as crianças e transformar os espetáculos em lives. Beleza, tivemos a aprovação que chegou agora no início de agosto, primeira quinzena de agosto, chegou a aprovação de tudo isso. E aí a gente foi, numa semana a gente conseguiu fazer toda a virada de infraestrutura. 1, 2 semanas fizemos a virada de infraestrutura enquanto a gente estava esperando a resposta. Porque a gente estava muito otimista de que ia dar certo, e deu. Né? Num momento como esse, quem vai barrar, né, do ponto de vista do mecanismo, quem vai barrar as ideias, né, tem que ajudar todo mundo. E realmente a gente sentiu isso, essa solidariedade, essa compreensão. Então a gente apostou, acreditou e deu certo. Fizemos a virada ali. Então desde então nós começamos esse processo de lives. Antes das respostas acontecerem, a gente fez lives beneficentes. Fizemos umas 3 lives beneficentes para ajudar. Funcionou parcialmente, né? Não adianta. O que funciona mesmo é se você for artista que é muito reconhecido, para poder ter muitos seguidores, para poder ter patrocinador de live. Isso não é simples. Isso não é simples. Não, nem um Né? pouco. Mas enfim, nós conseguimos valores assim até que nos surpreenderam, né, nessas lives. E isso antes dessa aprovação aí que eu disse, dos mecanismos de fomento da nossa readequação. Então, assim que a readequação aconteceu, beleza, então as coisas se normalizaram do ponto de vista do cronograma. Nós temos até o final do ano para encerrar os projetos que estavam em curso, né, com suas respectivas fontes, né, de receitas, só que tudo agora dentro desse ambiente digital, fazendo lives. Aí traz vantagens também, né? Primeiro, o grande aprendizado que isso traz, tanto do ponto de vista da realização das lives, quanto do ponto de vista das oficinas. Sim, Porque nas lives a gente teve que ficar predominantemente musical. sim. Então o único espetáculo que pôde fazer, mas que ainda assim teve que sofrer algumas adaptações, foi a nova história do Dona Baratinha, que é um musical mesmo, que tem todo um lado cênico. O restante foi música, né? Foi a gente ali no Sim. palco, com distanciamento, com todas as precauções, a equipe usando máscara, com distanciamento nos bastidores também, né? Aquilo tudo, né, amigo? Uma Aquilo loucura. tudo. Exatamente. E, Então, pode falar. E, amigo, não, porque a gente está em 1 minuto agora. Eu queria que você Ah, deixasse uma mensagem aqui pra gente, cantasse uma música, falasse de um livro, que eu não quero perder esse finalzinho com você, porque vai fechar com não, você. Então, esse final eu quero deixar minha gratidão ao seu convite, eu quero agradecer e parabenizar os ciclomáticos também por essa iniciativa. A Nívia, o Getúlio, que você mencionou, um abraço para o Renato, né, o Júlio, Carla, enfim, a galera toda, que não estou lembrando o nome de todo mundo agora, né, muito obrigado pelo convite, né, e vamos junto, vamos continuar essa prosa,
para que a gente possa um dia concretizar esse desejo de fazer uma produção dos Ciclomáticos e do Encantar no palco. Nossa, já está fechadíssimo, amigo. Semana que vem eu vou estar com o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, também de Minas, mais um grupo que a gente ama muito. E, amigo, te amo. E vamos firmar isso para concretizar isso. E aqui já está registrado. Vamos transformar em verdade. Vamos sonhar. Obrigado, viu? Um grande